O Banho de Cidade deste sábado vai conversar com o segundo candidato da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos em reunião aqui na sede do Grupo Bandeirantes. Cada entrevista tem a duração de 7 minutos. E o segundo a ser ouvido é Roberto Robaina, do PSOL. Boa noite, candidato. Boa noite, Lúcia. Para mim é uma satisfação estar aqui na Bandeirantes. Eu estou acompanhado com a minha candidata a vice, a Gorete Grossi, que como eu é professora, no caso da Gorete ela é atletista e é professora e formada em artes cênicas, representa o PCB na aliança que o PSOL formou, a aliança de esquerda, para disputar a prefeitura. Então, para nós é uma satisfação. Gostaria de começar lhe perguntando qual é a sua principal proposta de campanha. Veja, a política está muito desacreditada, e com razão a política está desacreditada, porque são muitas as promessas e ainda maiores são as traições aos interesses do povo. Nós, do PSOL, portanto, queremos fazer uma discussão junto com os nossos companheiros do PCB e apresentamos a aliança de esquerda com o propósito de fazer uma campanha que também diga de onde devem sair os recursos públicos. Porque não basta fazer uma promessa, é preciso, além de assumir um compromisso, dizer de onde podem sair os recursos. E nós aqui em Porto Alegre, como de resto no país e no estado, temos um processo não só de corrupção, mas também de esquemas partidários, de enormes privilégios políticos. É preciso tratar de fazer uma gestão pública que ataque esses privilégios. Um desses privilégios que nós queremos atacar com muita força são os cargos de confiança. Tu sabe, Lúcia, que os cargos de confiança, se nós cortássemos, e esse é o compromisso nosso, 75% dos cargos de confiança, nós teríamos mais recursos do que os recursos que hoje são investidos em habitação, em assistência social, em segurança pública, somados. Pois essa era a minha segunda pergunta, candidato. Reduzindo o número de cargos de confiança, como o senhor propõe, que estrutura de recursos humanos o senhor manteria para administrar a cidade? É que os cargos de confiança, em geral, são esquemas partidários. Nós achamos que um governo de transformação, ele tem que se apoiar e valorizar o servidor público de carreira e se apoiar na sociedade organizada. A prefeitura tem cerca de 1.000 cargos de confiança. Evidentemente que algum nível de cargos de confiança, de cargos políticos, é necessário ter lideranças políticas que possam ajudar uma gestão pública. Mas não é possível e não é preciso que se gaste 100 milhões, mais ou menos, que é mais ou menos o que a prefeitura hoje gasta em cargos de confiança. 100 milhões é mais do que o que se investe em habitação. Em habitação se investe menos da metade disso. Então, realmente, é muito recurso. É necessário, portanto, economizar os recursos públicos. Se nós cortarmos cargos de confiança, nós temos condições de investir mais nas áreas sociais, que são as áreas que a população necessita. Nós, por exemplo, aqui em Porto Alegre, agora, o grande cidade estava dando as notícias, o frio tremendo que nós temos, pois os postos de saúde, nos finais de semana e à noite, não abrem. Quer dizer, a doença não espera. A saúde, chegar. Acho que é o calcanhar de Aquiles aqui da nossa cidade, né, candidato? Muitas pessoas vindo do interior para ser atendidas aqui. Que caminhos levam a esse serviço, a uma melhora no serviço de saúde, que acho que já passou totalmente da urgência de se mexer nessa área da saúde? É que saúde é um escândalo, a forma que está. Esse dado que eu dou, que nós tenhamos postos de saúde que não abrem à noite, que não abrem no final de semana. Nós temos poucas equipes de saúde da família. Portanto, é necessário contratar médicos, é necessário contratar enfermeiros, é necessário equipar e fazer com que os recursos públicos sejam destinados à saúde pública também. Porque, do contrário, os recursos públicos vão apenas para os hospitais privados, é evidente que nós vamos estar desmontando o SUS. Portanto, atender a questão da saúde significa os recursos públicos serem destinados para a saúde. Nós, infelizmente, em nível nacional, a presidente Dilma, no início do ano de 2012, cortou 5 bilhões de reais da área da saúde. 5 bilhões de reais é o equivalente a toda a arrecadação de Porto Alegre. Não é pouco dinheiro. Além disso, do ponto de vista da gestão, nós tivemos um escândalo de corrupção, que foi o escândalo da Solos, que levou a que houvesse um desvio de 10 milhões de reais. Tão pouco, é pouco dinheiro. Então é preciso ter uma boa gestão, é preciso
contratar médicos, contratar especialistas, aumentar as equipes de saúde da família, porque, do contrário, realmente nós vamos ficar numa situação onde a saúde, durante a campanha eleitoral, é colocada como uma prioridade, mas durante o governo, os governantes, de regra, é o que tem ocorrido, dão as costas para a saúde, sobretudo para a saúde pública. E a segurança pública, candidato, apesar de ser responsabilidade do Estado, aflige muito os moradores aqui de Porto Alegre, há quem defenda que o município participe. Qual é a sua opinião sobre isso? O município tem que participar, o município tem guarda municipal e a guarda municipal tem que cumprir um papel na segurança pública, isso é inevitável. Ao mesmo tempo, a prefeitura precisa cobrar o governo estadual, porque em Porto Alegre faltam cerca de 2.000 policiais militares que deveriam estar nas ruas de Porto Alegre e o governo do estado não garante essa sua obrigação. Ao mesmo tempo, é preciso ter investimento público. Nós não podemos tratar a questão da segurança pública simplesmente achando que nós vamos resolver a segurança com mais polícia. É preciso também melhorar a situação social. Melhorando a situação social, nós vamos ter um nível de tensão menor na sociedade. Porto Alegre está muito violenta e essa violência tem aumentado. E isso não é uma questão menor, portanto, a prefeitura tem sim a obrigação de, com a guarda municipal e com política social, tratar de minorar esse grave problema que os gaúchos enfrentam e que Porto Alegre, em particular, tem como um dos problemas graves que ela enfrenta. Em relação à Copa do Mundo, candidato, como é que o senhor pensa em dar continuidade às obras de infraestrutura? Assumindo a prefeitura, estaremos aí há 1 ano e meio do Mundial. O senhor tem 50 segundos para a resposta. Olha, eu sou sincero, eu acho que a Copa está aí, mas infelizmente, esses governantes, eles trataram a Copa como se a Copa fosse uma solução para as cidades. Isso não é verdade. Não, nós queremos compensações. Infelizmente, ao invés de recursos públicos para a Copa, nós, como partido, o PSOL e o PCB, temos uma preocupação central com hospitais, com educação, o que não quer dizer não dar bola para o esporte, tanto que a nossa vice, a Gorete Grossi, é uma atletista. Nós achamos que investir em esporte, investir no esporte comunitário, investir em quadras de skate, de futebol, de vôlei, ajuda a combater a violência, ajuda a dar uma oportunidade para a juventude, mas nós não somos daqueles que dizem que a Copa vai resolver todos os problemas. Nós achamos que o governo tem a obrigação de fazer investimento público no que é público. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço, Lúcia.